Começa agora a Hora H com Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente. Boa noite, obrigada pela presença. Vamos começar aqui por um rescaldo ainda daquilo que aconteceu histórico no domingo na Hungria, com as eleições que ditaram de uma forma bastante clara a saída de Viktor Orbán ao fim de 16 anos no poder. Para lhe perguntar muito concretamente, isto foi muito mais do que umas eleições? Isto foi uma posição do povo húngaro perante o atual momento que estamos todos a atravessar? Em primeiro lugar, foi uma derrota de uma figura muito importante para a extrema-direita europeia, para aquilo que é intitulado como a direita iliberal. Viktor Orbán tinha um peso muito significativo. Para termos uma noção, o Fidesz de Viktor Orbán é um partido com uma ideologia muito parecida com o partido Chega em Portugal e estava no poder há 16 anos. Era uma figura com muito peso a nível europeu e dentro daquilo que é o grupo da extrema-direita europeia. Foi uma derrota muito pesada, como a Marisa disse. Estamos a falar do TISA ter tido qualquer coisa como 2/3 e, portanto, vai ser possível ao novo líder da Hungria, Péter Magyar, no fundo não ficar bloqueado pelo aquilo que são as alterações que foram sendo feitas pelo regime de Viktor Orbán, porque Viktor Orbán foi alterando as instituições num sentido, de alguma maneira, de controle de poder e não conseguiu controlar e houve uma reação muito significativa do povo húngaro que, perante a dúvida sobre o futuro da Hungria, escolheu, no fundo, um futuro mais próximo da Europa, um futuro mais próximo daquilo que eram, no fundo, neste momento, o poder da União Europeia e também, segundo a análise, uma derrota muito significativa para Donald Trump e para o seu vice-presidente J.D. Vance, que decidiu participar na campanha, nos últimos comícios da campanha e não teve nenhum impacto positivo, diria mesmo, poderá ter tido um impacto negativo e, portanto, houve uma rejeição desse tipo de ingerência. Já não é a primeira vez que os Estados Unidos procuram ingerências em campanhas e que não correram bem, que produziram um efeito oposto. E, portanto, há aqui algumas tendências. Já tínhamos tido na Polónia, temos agora na Hungria. Vamos ver se esta tendência se consolida com as eleições muito importantes que vamos ter em alguns países europeus. Para já, é claro, é uma derrota muito significativa deste espaço político, de Viktor Orbán e também de todos os seus aliados, a nível, nomeadamente, de outros partidos que tinham uma relação muito próxima. Também a líder da extrema-direita francesa também sai aqui derrotada. Para já pode dizer-se que a Hungria, com esta eleição, com este resultado, deixa de ser a pedra no sapato da União Europeia? Sim, eu acho que sim. E pelo contrário, passa a ser um aliado daquilo que são as reformas que a União Europeia procura introduzir. Também sai aqui reforçada a aliança com a Ucrânia, porque Viktor Orbán muitas vezes procurava afastar-se daquilo que era o consenso europeu relativamente, por exemplo, ao financiamento à Ucrânia, ao apoio à Ucrânia. Portanto, sai reforçado o consenso europeu em torno do desenvolvimento democrático das instituições liberais e também daquilo que é o apoio à Ucrânia. Sai derrotado a democracia, no fundo, esta direita iliberal, esta extrema-direita, sai derrotado Donald Trump, que nesta semana teve uma segunda, também um desentendimento com a primeira-ministra italiana, que também retira força a este espaço político, neste caso aqui, em particular, devido ao Papa Leão. E, portanto, a extrema-direita está aqui a ter várias derrotas e está a mostrar falta de, digamos assim, entendimento e solidez. E este resultado na Hungria é um revés muito significativo. Mas o que é que se pode esperar em concreto da liderança de Péter Magyar, de 45 anos? Porque, naturalmente, já percebemos todos que há aqui uma aproximação à União Europeia, que contrasta com a posição de Viktor Orbán. Mas, por exemplo, Péter Magyar já vai dizer que, em relação ao processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, que não deve ser abreviado, como muitos acham que deveria ser, e que a Ucrânia tem que passar todas as fases, tal e qual como passaram todos os Estados que pertencem ao Bloco Comunitário. Eu não sou daqueles que ignoram o facto de Péter Magyar ter vindo do espaço político de Viktor Orbán. Portanto, não podemos achar que tudo muda de um momento para o outro. Mas podemos, de alguma maneira, ter em consideração aquilo que é a comunicação
do líder húngaro. E o líder húngaro foca muito a comunicação na aproximação àquilo que é Bruxelas, as reformas de Bruxelas, e, portanto, há aqui provavelmente um recuo face a um conjunto de mudanças. Viktor Orbán rejeitava a influência de Bruxelas e procurava, insisto, a ideia de alterar as instituições no sentido de consolidar o seu poder e reduzir a força de uma democracia. Parece-me que Peter Magyar vai no sentido oposto. Também me parece, no que diz respeito ao apoio à Ucrânia, no que diz respeito à guerra, ter uma posição diferente. Obviamente manterá algumas das posições, nomeadamente da Hungria, porque quererá manter aquilo que é um espaço político que o elegeu. Agora, acho que são boas notícias para a União Europeia, especialmente para a liderança da União Europeia, para António Costa, para Ursula von der Leyen, são boas notícias. Mas naturalmente vamos ver a evolução, tendo em conta algumas dúvidas que são legítimas que tenhamos relativamente como a esta, este por novo exemplo, líder. tem a ver com a origem de Peter Magyar na política. Vamos avançar para a hora de ponta, falar da situação no Médio Oriente. A televisão do Qatar Al Jazeera está a dizer que Trump acredita que eventualmente as negociações com o Irão possam ser retomadas dentro de 2 dias. É algo que já tinha sido avançado, que as negociações, apesar de terem fracassado durante o fim de semana, não ia ficar por ali e, portanto, há aqui vários países, nomeadamente o Paquistão, a fazerem a pressão para que voltem à mesa das negociações. Não sabemos ainda se isto vai escalar, se vai desescalar, mas há pontos concretos que já sabemos relativamente ao impacto na economia global. Sim, eu estou muito preocupado. As declarações hoje do líder da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, consolidam essa preocupação. Ele refere que março já foi um mês muito mau, do ponto de vista daquilo que foi a produção de petróleo, e diz que abril vai ser ainda pior. Ele diz que março foi menos mau do que será abril, porque já havia muita mercadoria que já estava em circulação e que respondia, de alguma maneira, às necessidades. Ele fala mesmo da pior crise energética. Nós tivemos mais de 80 infraestruturas de produção, de petróleo e gás, a ser atingidas pela guerra e, portanto, isto significa que há uma redução estrutural da oferta da produção. E isso tem um efeito duradouro no aumento dos preços. Por mais que estas negociações até aconteçam amanhã e corram bem. Essa é que é a má notícia. Ou seja, as consequências que já tivemos levam-nos a interpretar que vamos ter efeitos duradouros. E é nesses termos que me preocupam também a ideia, eu percebo o início, nomeadamente em Portugal, da ideia de um governo prudente, mas ao fim de um tempo já parece mais um governo com inércia, com incapacidade de atuar. Porque se o efeito for duradouro, então nós temos que fazer mais do que o que temos estado a fazer e o Governo tem que, de alguma maneira, ter em consideração qual é que é o impacto deste aumento significativo, nomeadamente na produção. Preocupa-me bastante tudo o que signifique setores económicos com alguma dependência de energia, de eletricidade, de gás e que não venham a ter qualquer tipo de apoio no que diz respeito logo à tarifa, aquilo que são os custos diretos com a produção. E a falta de competitividade que Portugal tem, por exemplo, face à Espanha ou mesmo face a outros países. Ainda hoje a Alemanha avançou com um pacote muito significativo de apoio aos alemães, mas também às empresas. E, portanto, neste momento já não classifica como a prudência, classifica como inércia do Governo. Exatamente. Acho que já estamos na fase em que o Governo já não consegue ignorar. Bem sei que não temos boas notícias. Hoje o Ministro das Finanças vem-nos dizer que provavelmente iríamos voltar a ter déficits, mas eu penso que agravará a situação económica do país se nós não dermos algum apoio aos setores económicos. E, portanto, nós temos que realmente avaliar as medidas que fazem sentido. O petróleo tem estado sempre ali nos $100 o barril. Se for efetivamente como o Fatih Birol diz, vamos ter aqui uma persistência muito significativa de preços, o que exige outro tipo de resposta para consolidar a capacidade produtiva. O meu receio, nós não conservarmos a nossa capacidade produtiva e a nossa competitividade, é que entremos numa espiral negativa. Eu acho que é de evitar este tipo de situação, onde atuamos tarde demais e já não conseguimos responder a alguns efeitos, no fundo,
consequências estruturais na nossa economia. Eu acho que o Governo tem que, efetivamente, ter em consideração este tipo de declarações. Já nem falo da revisão do crescimento, da revisão do aumento em alta da inflação. Todos os indicadores começam a dar sinais. Hoje o FMI veio rever em baixa o nosso crescimento. E ela está para o risco de uma recessão global. Exatamente. Já são várias instituições aqui a fazer alertas e a deixar... Nestas alturas, no fundo, olhando para trás, para o passado, aquilo que aconteceu com a pandemia da Covid-19, aquilo que aconteceu na guerra da Ucrânia, uma das coisas mais importantes que nós fomos conseguindo ter foi conservar a capacidade produtiva do país. Para depois, quando estas crises ultrapassam, o país ter capacidade de retoma. Ora, se nós não permitirmos apoiar e conservar essa capacidade produtiva, depois vamos ter um ponto de partida muito mau ou muito pior do que aquilo que teríamos se conservarmos a capacidade económica do país. Portanto, é isso que me preocupa. As declarações de hoje do Presidente da Agência Internacional de Energia levam-me a achar que estamos perante situações muito negativas. Com o impacto que vai ser duradouro, independentemente de haver ou não um acordo rápido. Acordos pontuais ou não. Este processo ser mais rápido ou mais lento, com certeza que ajudará, se for mais rápido, mas já não consegue ultrapassar algumas das consequências que já vamos ter, fruto no fundo, do impacto que a guerra já teve em muitas infraestruturas de produção de gás e de petróleo. Avançamos para a última hora, tem a ver com as negociações para alterar a lei do trabalho. Agora estão as atenções focadas na próxima quinta-feira, dia marcado para a reunião concertação social, com a presença de patrões e sindicatos. O Governo está aqui a dar sinais de que quer efetivamente chegar a um entendimento no âmbito da concertação social. O Governo tem aqui uma bota muito difícil de descalçar, porque o Governo avançou com um pacote que não tinha no seu programa eleitoral. Havia uma campanha presidencial ser marcada pelo candidato vencedor, o Presidente da República, António José Seguro, dar nota de que se não houver entendimento na concertação social, que ele votará, o que coloca o Governo perante duas possibilidades. Ou o Governo insiste no entendimento na concertação social, que parece ser o caminho que o Governo ainda está a procurar, ou o Governo procurará uma maioria na Assembleia da República para aprovar este pacote laboral. Ora, o Governo só consegue uma maioria com o Chega, o que significa que o Governo, se procurar uma maioria na Assembleia da República com o Chega, já não pode vir dizer que os seus entendimentos com o Chega se limitam a questões de segurança ou mesmo de nacionalidade ou imigração. Já passam a ser de natureza económica. E, portanto, já começa a ser quase uma convergência muito significativa entre o PSD e o Chega. O próprio Chega, que passa a ter a decisão na mão, porque o próprio Chega, em muitos aspectos, também está comprometido, e vimos André Ventura nas eleições, como neste caso no chapéu de candidato a Presidente da República, também a criticar o próprio Código Laboral, e, portanto, vamos ver até que ponto é que é possível, sequer com o Chega, chegar a um entendimento. Portanto, o Governo avançou, criou expectativas políticas e não está a conseguir ultrapassar, no fundo, esta capacidade de entendimento, e está aqui numa situação politicamente sensível. Porque, e o PS não se afastou demasiado cedo deste processo ao dizer que não concorda com estas alterações e, portanto... As bases desta iniciativa são difíceis, porque, insisto, não estavam no programa eleitoral, não foram sufragadas, não existe nenhuma pressão... não havia nenhuma pressão para a alteração do Código Laboral. O Governo insistiu nesta agenda sem qualquer tipo de apoio. Quando um Governo não tem maioria, tem que medir muito bem os passos que dá. Deve procurar primeiro perceber se tem apoio, consenso, e depois sim avança com as medidas. Ora, quando se avança, cria-se expectativas, nomeadamente em alguns parceiros sociais, e não se tem apoio político para isso, depois torna-se muito difícil conseguir desbloquear a situação. O que é que depende das declarações da Ministra do Trabalho quando diz, bom, vai haver esta reunião na quinta-feira com todos os parceiros sociais, o GT, a CGTP também, mas que as negociações não se vão eternizar? Deixou bem claro esse recado. Eu insisto, o Governo não tem muitos caminhos. O Governo ou insiste e procura um entendimento na concertação social, ou então terá que procurar um entendimento na Assembleia da República. Na Assembleia da República, o pacote laboral do Governo vai ser alterado. Não se espera que, mesmo se o parceiro de entendimento do Governo for o Chega, que o Chega não terá um voto na matéria e não condicionará ao Governo. Sim, já ficou claro por parte do Chega. O Governo está aqui numa situação difícil, porque eu insisto,
isto, fazer uma alteração de Código Laboral que chega já não é a mesma coisa que aprovar medidas de segurança ou de imigração. Já é uma alteração substancial e estratégica e, mesmo assim, não sei até que ponto é que o Chega, que se tem comprometido, também se opôs a muitas destas medidas deste pacote. Que pirueta, nós estamos habituados às piruetas do líder do Chega, de André Ventura, mas neste caso ele comprometeu-se bastante na campanha das eleições presidenciais. Não vai ser nada fácil descalçar esta bota por parte do governo e vai durar também bastante tempo, na minha opinião. Se a ministra não quiser algo mais rápido, ficarei muito curioso para perceber que tipo de espaço de entendimento é que é possível entre o PSD e o Chega. Para já vamos ter que centrar as atenções naquilo que vai acontecer na próxima quinta-feira.